Olá Fernando, boa tarde. Antes de mais, quero dar-te os parabéns pela tua exposição. A exposição está com uma imagem belíssima, grandiosa, e esta exposição que tem por nome Origens. Origens é uma palavra aparentemente, portanto, pequena, mas de significado profundo. Significado profundo porquê? Porque tudo aquilo que nos remete para as origens, portanto, é a partir dali que tudo começa, não é? É a partir dali que a essência se mostra. Quando é que o Fernando sente que quer dedicar a sua vida à arte da pintura e com que idade? Obrigado. Eu sempre gostei de desenho, não é? Aliás, eu era um leitor ávido de banda desenhada quando era jovem, quando era criança mesmo, quer dizer, miúdo, e a banda desenhada sempre me acompanhou durante quase toda a minha vida. E na altura, curiosamente, a banda desenhada era impressa a preto e branco. Não havia, eram raras as exceções em que havia cor. E, portanto, eu ganhei o meu sentido estético, digamos, não é? Precisamente com a banda desenhada a preto e branco, em que eu conseguia exatamente perceber o estilo de cada autor, perceber a coerência gráfica de cada autor, não é? Só de olhar eu sabia identificar quem era o autor. E, portanto, isso foi a minha primeira formação. Depois comecei realmente a desenhar a sério, nos meus 15 anos. Eu chegava do colégio, abria a gaveta, punha uma tábua e desenhava. Quer dizer, eu desenhava todos os dias, não é? Desenvolvi também uma técnica, não é? E claro, depois toda a gente dizia que eu desenhava muito bem e que tinha que ir para as Belas Artes, e foi o que aconteceu. E lá fui eu para as Belas Artes. Então, portanto, o artista Fernando Augusto frequentou, portanto, também escolas, tem formação, portanto, também artística a nível de pintura, sim? Sim, tive 2 anos nas Belas Artes, mas simultaneamente também estava na música. Desde os meus 16 anos que já tocava numa banda, e aquilo começou a puxar mais por mim. Então eu larguei as Belas Artes para me dedicar à música. Depois gravei um LP, fui para ali fora, depois gravei, montei um estúdio de gravação, mais tarde uma editora, e afastei-me completamente da pintura. Eu tive 37 anos sem pintar. Eu já tinha conhecimento dessa diversidade artística, portanto, dedica-se à pintura, dedica-se também à música, portanto, cria um estúdio, se é assim que se diz, portanto, para fazer edição de gravação e lançamento de bandas de música que nem sempre tinham oportunidade para serem lançadas através de outras editoras, não é? Portanto, diga-me, por favor, a música de alguma forma também o inspira também à parte da pintura? Existe aqui alguma relação? Aliás, o processo, como eu, por exemplo, improviso no piano e componho no piano, é exatamente o mesmo processo com que eu pinto nas telas. Ou seja, muitas vezes parto de uma pincelada, de uma primeira pincelada, que é o acaso quase que vai controlar esse processo, e depois racionalizo aquilo que fiz e começo a controlar. E, portanto, é um diálogo entre o caos e a ordem, digamos, e no improviso pianístico também é um pouco isso. E o que é que nós pomos lá? Nós pomos o nosso repertório. O que é o nosso repertório? A nossa vivência, não é? A nossa vivência. A arte, de alguma forma, é a liberdade da perfeição e a liberdade, portanto, é a expressão da liberdade. A arte é a expressão da liberdade e da perfeição. O Fernando Augusto considera-se um perfeccionista? Ou o que é que me diz sobre isto? Eu tenho algumas características de perfeccionismo, porque enquanto a coisa não está pronta eu não desisto, não é? Quer dizer, aquilo tem que ficar assim até ao fim, não é? Até chegar à altura em que eu sinto que agora, se eu for acrescentar alguma coisa, só vou estragar. Portanto, o quadro diz-me, eu estou pronto, não me mexas mais, não é? Quer dizer, então aí eu paro, não é? E às vezes, quando tenho dúvidas, o que eu faço também paro e revejo no dia seguinte.
e no dia seguinte eu percebo porque é que parei. Eu estava pronto, não havia mais nada a fazer, não é? Mas sim, há um lado perfeccionista em mim, sim. Fernando, diga-me uma coisa, portanto, começa a pintar com 15 anos e ao longo deste caminho todo tem alguns artistas que o influenciaram também nas técnicas e até mesmo na sua pintura? Não, eu nunca tentei, digamos, copiar, nem, assim como na música. Aliás, uma das características das bandas que eu sempre tive é que nós só fazíamos originais. E portanto, não fazíamos covers. Não é? E na pintura, eu também nunca gostei muito de copiar, de fazer. Mas não há, assim, algum artista que admire profundamente? Montes deles, mas por exemplo, na banda desenhada, digamos, aquele que mais me influenciou, que até eu digo que é o meu mestre, foi o Al Foster, que desenhava o Príncipe Valente. Muitas pessoas se devem lembrar, porque aparecia nas páginas do jornal, não sei se era o Comércio do Porto ou eram outro assim, eram as páginas centrais, eram do Príncipe Valente. Ele desenhava, ele era um gênio, não é? Quer dizer, mas existem outros, Jean Giraud, por exemplo, mais conhecido como Moebius, também é outro artista incrível, quer dizer, isto dentro da banda desenhada, não é? Depois na pintura existem também, claro, pintores que eu admiro, curiosamente alguns abstratos, alguns figurativos também gosto de figurativo, apesar de eu não fazer figurativo, foi uma decisão. Quando voltei à pintura, eu quando andava nas Belas Artes fazia figurativo, mas quando voltei à pintura, há coisa de quase 10 anos, foi uma decisão minha não fazer figurativo e fazer abstrato. Para dar o máximo de liberdade também às pessoas que interpretam e que veem os meus quadros. A pintura abstrata distingue-se da figurativa porque é como se criasse um objeto que não existia antes. É uma coisa nova. E não está a tentar reproduzir uma realidade ou não está a tentar reproduzir objetos reconhecíveis. Portanto, é essa a grande diferença, não é? Portanto, se encaixar o que o artista Fernando Augusto diz, portanto, que gosta realmente de tudo que é original. Portanto, o abstrato também, de alguma forma, é uma forma de partir do zero para ganhar forma, portanto, depois, enquanto desenvolve o seu trabalho. Se tivesse que caracterizar a sua forma de pintura, portanto, caracterizaria, eu posso já começar por dizer, portanto, como uma pintura abstrata também, e tem, assim, mais algumas características que considero importantes, mais conhecidas, portanto, do mundo da arte, da pintura? Digamos que isto é expressionismo abstrato, chamado expressionismo abstrato, não é? É um abstrato que não é um abstrato geométrico, nem é um abstrato matemático, nem, não é? Há muito expressionismo, há muito expressão, exatamente, de um ato, há quase action art também aqui, não é? Mas ao mesmo tempo o pensar aquilo que se está a fazer. Portanto, é um expressionismo, mas contido, mas controlado, não é gratuito, não é tirar tinta para aí e está feito. Não é? Quer dizer, é procurar o equilíbrio e, portanto, é precisamente aí que eu sinto quando o quadro está equilibrado, quando o quadro está, digamos, as manchas e as linhas estão perfeitamente em equilíbrio, que ele está pronto. Não é? Consegue, por exemplo, retratar-me algum momento em que esteja, por exemplo, a pintar e que o esteja, de alguma forma, a inspirar em termos emocionais? Está assim a recordar-se de algum momento em que essa inspiração, essa emoção o faz fluir na tela? Eu geralmente ouço música enquanto pinto. Portanto, isso ajuda-me também um pouco a... Mas eu escolho, claro, aquilo que vou ouvir, não é? Em função, talvez, do meu estado de espírito no momento. Mas, por exemplo, quando a minha mãe faleceu, por exemplo, não foi propriamente na pintura que eu exprimi, mas foi na música. Eu tenho um tema dedicado a ela, não é? E pronto, aquilo foi nitidamente uma expressão do que eu estava a sentir. Mas também já houve períodos de raiva, sei lá, de estar chateado com alguma coisa que me estava a enervar, e então isso também transparece. Também passa para a tela. Passa para a tela, claro que sim.
Já pensou alguma vez, Fernando, portanto, nós estamos aqui com esta inauguração, portanto, isto aqui que é, sem dúvida alguma, o resultado de um grande, grande trabalho, de muitas horas, muitos dias, portanto, de dedicação, não é? E, portanto, isto já é, sem dúvida, uma iniciativa grandiosíssima. De qualquer forma, uma vez que o Fernando também me revela que tem aptidão artística para a música, já pensou alguma vez fazer algum trabalho também, ou posteriormente, um projeto que envolva música e pintura, por exemplo? Era suposto a minha música estar a passar, mas por questões técnicas não foi possível, não é? Que era um casamento perfeito, a minha música como soundtrack, digamos, da pintura. Pois eu ou estaria a tocar ou estaria a pintar. Seria difícil fazer as duas coisas, não é? Existe alguma razão para realmente ter feito aqui a exposição no Museu do Papel? Existe aqui alguma analogia entre, portanto, as telas, a pintura e este espaço? Existe aqui algum significado ou existe outra razão? Isto era um longo namoro que havia aqui com o museu para um dia se fazer aqui uma exposição. E esta é a primeira vez que eu exponho em Passos de Brandão, daí Origens, não é? Que foi aqui que eu nasci, aqui que eu trabalho e que vivo. Portanto, a ideia de fazer uma exposição em Passos, mas não há melhor sítio que o Museu de Papel, não é? Este sítio é maravilhoso, é fantástico. Portanto, é uma honra para mim poder expor aqui. Demorou algum tempo, mas concretizou-se. É um espaço que eu considero belíssimo. Aliás, eu já estava para ter vindo cá já há algum tempo, porque decorrem aqui outras atividades, tais como workshops, sei também, portanto, de colegas, portanto, também artistas, que normalmente fazem aqui outro tipo de coisas, como workshops, etc. A verdade é que realmente estou encantada com este espaço e parece-me de todo que para uma primeira vez ao Museu de Papel, sem dúvida alguma que a exposição do Fernando Augusto, portanto com o nome de Origens, é sem dúvida um grande cartão de visita ao Museu do Papel aqui em Passos de Brandão. Não sei se nos quer dizer mais alguma coisa. Eu, da minha parte, estou muito, sinto-me muito bem neste espaço. Gostei muito deste bocadinho aqui de conversa com o Fernando e, sem dúvida alguma, este espaço transmite-me beleza, grandiosidade e muita arte. Maior sucesso para ti, Fernando, e muitos parabéns, é só o que eu posso dizer. Quem quiser, portanto, vir ao Museu de Papel para visitar esta exposição que vale sem dúvida a pena, uma exposição maravilhosa, belíssima, pode vir, portanto, entre que dias, por favor, Fernando? Até o dia 29 de dezembro. A exposição vai estar cá desde o dia hoje, portanto, que é o dia 27, portanto, de outubro, até ao dia 29 de dezembro. Portanto, venham daí, porque esta exposição é fantástica. Temos aqui obras de arte maravilhosas. Venham conhecer o trabalho de um grande artista que, para além de ser artista plástico, se dedica à música e que com certeza nos trará mais tarde outras novidades, outros projetos, outras maravilhosas iniciativas do mundo da arte. Cenas Magazine, muito boa tarde.